Pois, bom dia, pessoal. Meu nome é Gisele. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas sessões de neuroradiologia com o tema de infecções intracranianas, certo? Vou já iniciando aqui a aula, é, falando um pouquinho introduzindo esse nosso tema, né? As infecções encefálicas são um problema de saúde pública, somente porque atinge todas as faixas etárias em ambos os sexos. Tem uma associação importante com a imunossupressão, muitas dessas infecções acabam sendo mais prevalentes em infecções com HIV ou outros motivos para pacientes imunossuprimidos, né? O prognóstico depende de um diagnóstico precoce, então os métodos de imagem exercem um papel fundamental em correlação com história clínica, exame físico, epidemiologia e exames laboratoriais. Chegar a um agente etiológico exato, com base na tomografia, principalmente na ressonância, é difícil de qualquer forma, por causa da sobreposição das características de imagem, mas se a gente se familiarizar com a ampla gama de agentes infecciosos e possibilidades que podem afetar o cérebro, acaba sendo um aspecto importante da neuroimagem que pode facilitar o diagnóstico. Então, o objetivo dessa aula, a gente tem uma abordagem racional, principalmente tomografia, principalmente ressonância magnética, para restringir esses diferenciais, certo? Aqui as principais etiologias e formas de apresentação, tá? Temos etiologias que variam de virais, bacterianas, fúngicas, parasitárias, e também ainda algo menos comum no nosso meio, mas assim, tem a encefalopatia espongiforme, né, que é as priônicas, e a gente vai pincelar poucas dessas possibilidades, porque você vê que são uma gama muito grande de possibilidades de diagnósticos, então vamos tentar pelo menos discutir as principais, tá? Lembrando que os principais métodos que a gente tem, a tomografia computadorizada ela é útil para uma avaliação preliminar, por causa da sua disponibilidade, rapidez, e ela também pode ser imprescindível na interpretação de alguns casos com hemorragia aguda e calcificações teciduais e para estimar a hipertensão intracraniana, até por causa dos diagnósticos que precisam da punção licórica para poder ver o diagnóstico, então a gente precisa ter uma noção de hipertensão intracraniana desse paciente antes para poder fazer esse exame, certo? De qualquer forma, a ressonância magnética é o método de escolha por causa da maior resolução de contraste tecidual, capacidade multiplanar de aquisição de imagem e a alta sensibilidade para a detecção de extravasamentos de contraste. Pronto, agora iniciando aqui o primeiro caso, se alguém puder comentar, é o caso de um paciente de 30 anos, do sexo masculino, que apresenta febre e mudança comportamental. Pode comentar. Sei que as imagens estão um pouquinho pequenas, mas assim, se der para ver alguma coisa diferente. Certo. Como é uma aula assim um pouco longa, eu já vou começando aqui a comentar, tá? Aqui nós temos cortes axiais de ressonância, né? Em sequência temos T2, FLAIR, o T1 pós, difusão e o mapa ADC. E o que a gente consegue ver aqui é um aumento de sinal em T2 e em FLAIR no lobo temporal esquerdo, aqui, certo? A gente consegue ver isso também se estendendo para o córtex insular. E aí, a gente vê também essa imagem também tem no tálamo posterior, na face posterior do ventrículo occipital posterior. Nem tudo dá para ver aqui nesse corte, mas esse exame é mais ou menos assim, certo? E aí tem como se fosse assim, um efeito de edema, dos giros inchados. Essas áreas envolvidas têm uma restrição à difusão, mas menos intensa em comparação com um infarto, por exemplo. E na administração do contraste tem um leve realce heterogêneo, certo? E aí é um diagnóstico desafiador, realmente,
mas nesse caso seria um caso de encefalite herpética, tá bom? E aí, vendo esse caso, é uma forma da gente agora introduzir o tema das infecções virais. As infecções virais, elas geralmente desencadeiam um processo inflamatório multifocal ou difuso, cursando com degeneração neuronal, tem um predomínio do acometimento parenquimatoso, que são as encefalites, mas também pode se estender às leptomeninges, que serão as meningoencefalites, pode resultar de infecção aguda ou da reativação de um vírus latente. Os achados macroscópicos variam desde um aspecto normal até a congestão encefálica difusa, o edema vasogênico, associado à hemorragia e necrose. A gente vê que os principais agentes virais podemos ter herpes simples, varicela zoster, Epstein-Barr, CMV, HIV, JC, dengue, enterovírus, influenza e sarampo, tá? Falando um pouco da encefalite pelo herpes simples, que foi o nosso caso, são as encefalites esporádicas mais comuns, pelo menos 20% de todas as encefalites na prática clínica têm uma alta mortalidade, de 50% a 70%, e morbidade, por causa das sequelas neurológicas graves e incapacitantes, certo? O agente etiológico mais comum de 95% dos casos é o HSV1, que é o que a gente vai focar mais. A maioria dos casos resultam da reativação do vírus latente a partir do gânglio trigeminal, que é em torno de 70%. Ainda cerca de um terço dos casos são decorrentes de infecção primária. De qualquer forma, também temos a infecção pelo HSV2, que é responsável por 80 a 90% dos casos de encefalite herpética neonatal, sendo a via primária de transmissão através do canal de parto das mães portadoras de herpes genital, e menos frequentemente pode ocorrer infecção intraútero via transplacentária. O espectro do acometimento do sistema nervoso central pode ser de uma neurite isolada até uma meningoencefalite necrohemorrágica. Então, a gente vê aqui na infecção em adultos pelo HSV1, a tomografia computadorizada. Nos estágios mais precoces, a gente pode ter um exame normal, ou ainda ver essas áreas hipodensas que produzem efeito expansivo local no lobo temporal, certo? E aqui na ressonância a gente vê estágios mais precoces. Pode ver edema no córtex temporal medial, substância branca nos lobos temporais, porção inferior dos frontais, com expansão das regiões acometidas, certo? Uma impregnação pelo contraste, que ocorre geralmente com um padrão giriforme e se torna mais proeminente com a progressão da doença, e áreas de restrição à difusão que podem ser detectadas nas fases mais precoces. Já na infecção neonatal, do HSV2, principalmente, tomografia computadorizada, a gente vê áreas hipoatenuantes sutis na substância branca periventricular, poupando, de certa forma, núcleos da base, tálamos e estruturas infratentoriais, pode progredir para áreas focais de necrose hemorrágica, e ainda tem os achados sequelares, de encefalomalácia multicística, atrofia, calcificação parenquimatosa, a gente vê aqui até nessa imagem, essa imagem aqui abaixo, uma hipoatenuação difusa da substância branca cerebral, certo? Várias áreas de hipoatenuação. E na ressonância magnética, a gente vê principalmente uma perda de distinção entre substância branca e cinzenta, tem achados de necrose hemorrágica cortical e também de calcificações. Nessa imagem aqui, a gente, na verdade, vê achados sequelares, né? Que é uma ressonância axial T1, que a gente vê alteração difusa de sinal da substância branca, tá? E dos tálamos também. E ainda a gente consegue delimitar algumas áreas de encefalomalácia multicística, certo? Que são alterações sequelares. E o caso 2, se alguém puder contribuir, é um paciente de 10 anos, sexo masculino, que apresenta um atraso de desenvolvimento psicomotor. Podem ser até só a descrição também, assim, por favor. Vamos Oi, lá. Gisele. Oh, pessoas para descrever, vamos lá. Posso falar? Alguém quer falar? Bom dia. Aí a gente vê cortes axiais, né, de tomografia. E o que salta os olhos são esses focos, né, de calcificação, principalmente melhor visualizados, né, na segunda imagem, né? Tem esses dois focos que eu vejo. Além disso, a gente visualiza também a hidrocefalia e no espaço subaracnoide esse alargamento do espaço.
São mais essas três coisas que eu vejo. Certo, perfeito. Obrigada pela contribuição, certo? Aqui a gente vê um caso que é uma infecção congênita por CMV. Até não sei se quem teve isso na faculdade, quando a gente vai aprender infecções congênitas, a gente vê que CMV, né, C, circunda o ventrículo, as calcificações, e no caso, outro diagnóstico, né, a toxoplasmose T, é em todo o parênquima, né, a forma que eu aprendi dessa questão das calcificações que a gente vê, né. Então, realmente, é mais um caso de viral que a gente vê, no caso, um caso congênito, né? Então, quis falar um pouco sobre o citomegalovírus, que a gente acaba vendo, assim, na faculdade, por causa das infecções congênitas. É uma infecção que pode ocorrer desde o período intraútero até a vida adulta. Em adultos, é mais em indivíduos com AIDS em estágios mais avançados e menos frequentemente em outros tipos de imunocomprometimento. Por isso também a gente tem que se atentar à concomitância com outras infecções oportunistas, criptococose, toxoplasmose. Também temos a prestação, que é a que a gente viu agora, da infecção congênita neonatal, que tem uma transmissão via placentária, pode implicar epilepsia, atrofia óptica, perda auditiva neurosensorial, déficit intelectual. Na tomografia, a gente vê principalmente atrofia e hipotenação na substância branca, no caso da infecção em adultos, e na ressonância magnética, a gente vê lesões hipo em T1 e hiper em T2 flare na substância branca periventricular, como a gente vê aqui nesses cortes em T2, certo? E aqui a gente também, essas lesões elas podem ser confluentes e usualmente não exibem impregnação pelo gadolínio. No caso da infecção congênita neonatal, que foi o nosso caso, né, a tomografia computadorizada, ela demonstra atrofia, um alargamento ventricular, como a gente consegue observar aqui, nesse caso de forma bem exuberante, né, e as calcificações periventriculares, que circundam o ventrículo, né. A ressonância magnética, a dilatação ventricular, o alargamento do espaço aracnoide, anormalidades girais, lesões de alto sinal em T2 flare, pequenos cistos subcorticais na substância branca subcortical temporal bilateral e retardo na mielinização, desfecho de migração, incluindo o defeito de migração, incluindo o espectro de lisencefalia e de paquigeria. O caso 3 é um paciente jovem adulto do sexo masculino que apresentou dor de cabeça e convulsão. Hoje, eu acho que nós temos duas imagens de TC, de crânio, cortes axiais. Eu acredito que seja um T1 e um T2. TC, Ananda. Oi? É TC, tomografia, não tem Eu um falei T2. ressonância, foi? Falei ressonância, TC e ponderei, né? Enfim. É TC, e aí, o que é que a gente vê? Eu acho que é um pré e um pós-contraste, né? Então, aí, Isso. tá. E aí a gente vê que tem uma lesão arredondada, bem circunscrita, no lobo, acredito que no temporal direito. E essa área, ela é uma lesão hipodensa, que tem um halo mais hiperdenso, e que a gente vê no sem contraste, que faz uma área hipodensa também adjacente, né? Que a gente pode pensar que esteja acontecendo algo como edema, adjacente a essa lesão. Já no pós-contraste, eu não vejo tanto essa área hipodensa, mas ela tá aí, dá para ver que tá. Mas o que mais chama a atenção é o halo, né? Que fica. Acho que ele capta o contraste também. Uhum. E aí, dentro desse contexto de um paciente que tá, né, que sei lá, de repente abriu o quadro com dor de cabeça, uma convulsão, a gente pode pensar nos abscessos piogênicos, né? Sim. Como bem a Ananda falou, a gente pensa, né, num contexto de infecção, sendo cefaleia o sintoma mais comum nesse caso, né, realmente esse caso é um de abscesso piogênico, tá? Na infecção bacteriana, a gente agora vai falar um pouco de infecções bacterianas, né? Elas podem acometer tanto meninges, no caso da meningite, ou parênquima encefálico, no caso das cerebrites, granulomas, abscessos,
com um padrão focal ou difuso. Os métodos de imagem são úteis na pesquisa de complicações de meningites purulentas agudas e na avaliação das meningites subagudas. E também tem a questão da necessidade de excluir hidrocefalia ou avaliar os riscos de punção lombar, que justifica também a realização desses exames no serviço de urgência. As formas, assim, mais ou menos de apresentação de infecções bacterianas, né, a cerebrite, abscesso, embolia cética, as meningites, empiema, também destacando um pouco também os agentes da sífilis e da tuberculose, são formas de apresentação das infecções bacterianas, né? No caso do abscesso piogênico, o abscesso acaba sendo uma reação inflamatória focal, que é desencadeada pela presença de um agente infeccioso, que ocorre por disseminação hematogênica do foco infeccioso extracraniano, por extensão de processos infecciosos meníngeos ou nasocinusais, também o trauma ou o estado pós-operatório. Nos adultos, os abscessos secundários à disseminação hematogênica de bactérias anaeróbias ou pela associação de agentes anaeróbios e aeróbios é mais comum. Existe uma associação com imunocomprometidos, no caso, imunocomprometidos por neoplasia avançada, alcoolismo, diabetes, desnutrição e uremia, mas também pode atingir imunocompetentes. Nas crianças, os agentes que a gente vê mais são os estafilococos, streptococcus, pneumococos, são os agentes mais comuns. Na tomografia, ele se apresenta como essa lesão expansiva, arredondada, hipoatenuante, com esse realce anelar, certo? Que a gente viu no contraste que a Ananda muito bem descreveu. Ela é circundada por uma extensa área hipoatenuante que representa esse edema vasogênico, e também podem ter abscessos filhos em contiguidade com a lesão principal, certo? E na ressonância, como é que a gente vê? A gente vê lesões arredondadas com um conteúdo hiperintenso em T2-FLE, é um conteúdo que vai se apresentar hipointenso em T1, circundada por um halo de hipersinal, que é o edema vasogênico. E uma coisa que tem que se destacar, no caso do abscesso, é a intensa restrição à difusão no conteúdo purulento do abscesso. A cápsula da lesão pode apresentar um hipossinal anelar em T2-FLE e um discreto hipersinal em T1, e no caso do contraste, né, a gente vê um realce capsular intenso, cuja espessura não ultrapassa 5 milímetros. Caso 4. Paciente de 2 meses de idade, sexo feminino, em estado de mal epiléptico com alteração da consciência. Oi, Gi, bom dia. Dia. Nós observamos aqui cortes axiais de ressonância. Os 2 primeiros em FLE e o terceiro é em T1 pós-contraste. E aí a gente pode observar um espessamento e um realce das leptomeninges, né? Além disso, não sei se é normal para a faixa etária, mas na região frontal eu vejo um certo apagamento dos sulcos na região mais frontal. Acho também que o terceiro ventrículo está levemente dilatado. Não sei se o ventrículo lateral também está, mas eu observo mais o terceiro. Tá, eu acho que o lateral também está. Eu acho que é mais isso. Obrigada, Carol, pela contribuição. É realmente como a gente vê, né, principalmente pelo espessamento e realce da leptomeningite, isso que é um caso de meningite bacteriana, tá? As meningites bacterianas, né, são processos infecciosos inflamatórios que acometem as leptomeninges, que é a pia mater e a aracnoide, e estende-se ao líquido cefalorraquidiano. Os agentes etiológicos mais comuns na população geral é o Streptococcus pneumoniae, o Neisseria meningitidis e Haemophilus influenza. Nos neonatos, a gente vê mais casos de Escherichia coli e Streptococcus do grupo B. Tomografia computadorizada geralmente é normal, podendo ver achados tardios de discreto aumento ventricular, apagamento dos sulcos e o realce meníngeo.
E é importante também a tomografia, no caso, para estimar os riscos da punção licórica, que a gente já falou um bocadinho, né? Na ressonância magnética. A gente vê algo mais sutil, eu acredito, mas a hiperintensidade do espaço licórico extraventricular em flare, certo? Que foi mais ou menos para ilustrar, mas realmente é bem sutil. E a impregnação anormal leptomeninge pós-contraste, que é o que a gente viu naquele caso, né? E aí vemos hidrocefalia, edema cerebral, infartos cerebrais podem também aparecer, principalmente na região nucleocapsular, cerebrite abscesso associado e coleções extraaxiais. Outro casinho, paciente do sexo masculino, de 32 anos, portador de tuberculose pulmonar sem completar o tratamento, apresenta dor de cabeça, náusea, vômito, visão turva e convulsão. Bom dia, Gi. Bom dia, querido. Vamos lá. Aí a gente tem 4 imagens de RM, todas no corte axial. A esquerda, T1. A segunda, acho que é flare. Aí a terceira é T1 pós. Sim. Certo. E a última, difusão. E aí, o que me chama a atenção que eu consigo ver, né, que tem algumas lesões meio ovaladas que eu consigo delimitar melhor na segunda imagem, ali no flare, mais ou menos na região ali dos centros semiovais, mais posterior, bilateralmente, que vão estar com alto sinal nessa sequência. Agora, nas outras imagens, eu não consigo delimitar bem elas. Consigo ver basicamente no flare e na difusão, né? Que aí mostra que está com alto sinal, restringiria, né? Precisaria do mapa DC. E não sei se tem algo mais. Consigo ver basicamente isso. Realmente é um pouco desafiador essa imagem. Na verdade, eu acredito que não seja nem que elas sejam em alto sinal, sabe? Eu acho que elas são lesões de baixo sinal com um edema vasogênico, entende? Acho que por isso que o alto sinal se destaca, mas a lesão em si eu acho que é baixo sinal, certo? Certo. E aí, aqui nesse contexto, a gente acaba pensando que deve ter alguma coisa a ver com essa tuberculose desse paciente, né? E realmente é um caso de tuberculomas, tá bom? E falando um pouco da tuberculose, né? Ela acomete o sistema nervoso central em cerca de 2 a 5% e em até 10% em pacientes com infectados por HIV. O acometimento do sistema nervoso central, a gente pode ter um espectro desde meningite, um abscesso, um cerebrite focal e o tuberculoma, que foi que a gente quis ilustrar no caso. A tomografia computadorizada, ela pode apresentar, no caso da meningite tuberculose, uma tríade, que é o realce meningocisternal, hidrocefalia e infartos profundos, e a hidrocefalia pode ser a manifestação inicial em alguns casos. No caso do tuberculoma, que é outro, assim, mais característico, a gente vê múltiplas lesões hipoatenuantes com realce anelar ou nodular pelo contraste, certo? Na ressonância magnética, no caso da meningite tuberculose, a gente vai ver realce especialmente das meninges, e no caso do tuberculoma, primeiro, destacar que eles predominam no compartimento supratentorial, são lesões múltiplas de intensidade sinal variável na dependência do grau de necrose caseosa. Quando a lesão não caseosa se apresenta hipo em T1 e hiper em T2 e flare, com impregnação homogênea ao gadolínio, certo? E no caso da caseosa, iso a hipo em T1 e em T2, e algumas lesões restringem a difusão, certo? Que eu acredito que foi o que eu quis mostrar no caso, certo? Mas não quer dizer que elas não podem ser hiper, em T2 e flare, como o Bruso interpretou, tá bom? Tanto que aqui a gente já vê, eu acho, um pouco mais hiper, certo? Caso 6. É um paciente de 55 anos, sexo masculino, HIV positivo, apresentando cefaleia,
Sei que, assim, é bastante imagem, mas, assim, se alguém puder interpretar. Vejo Gisele? dois cortes em duas ponderações Vamos lá. diferentes, se Ah, puderem falar. vamos lá. Vai. Paciente de 55 anos, masculino, HIV positivo, né? Pronto, nós temos quatro sequências, né, de imagens de ressonância magnética. Acho que essa primeira fileira é T2, essa segunda flare, essa do meio, creio eu que seja difusão, e esse é o último tem um pós-contraste, né? A gente vê nos T2, né, tanto no T2 puro como também o flare, a gente vê áreas de alto sinal, tá? Ovalares, localizadas principalmente nos núcleos da base, tá? Bilateralmente, no corte mais acima, a gente vê que tem envolvimento talvez um pouquinho periventricular, ali no lobo parietal também. Na difusão, não temos o mapa DC, mas talvez queira mostrar a restrição, a difusão, tá? E no tem um pós-contraste, tem talvez um tênue realce. Estou na dúvida de dizer se é lepto ou pacmeníngeo. Se a gente procurar bem, talvez haja um pouquinho de realce. Bem, diante de um paciente que é HIV positivo, né, e que tenha essas alterações, sobretudo nos núcleos da base, né, bilateralmente, meio que simétrico, a gente sempre tem que pensar em infecção fúngica. Aí dizer qual é um pouquinho mais difícil, mas é o meu principal diagnóstico. Obrigada pela contribuição. Realmente, aqui nesse caso, é um caso de meningoencefalite criptocócica, certo? As infecções fúngicas são mais comuns em indivíduos imunodeprimidos. Alguns agentes etiológicos podem também acometer imunocompetentes, como o criptococo, o histoplasma e o paracoccidioide, certo? E as leveduras, elas tendem a se apresentar como uma disseminação hematogênica que cruza a parede dos vasos e acomete a microcirculação meningea, na forma de leptomeningite subaguda ou crônica, e no caso de hifas e pseudohifas, tendem a acometer mais o parênquima cerebral, certo? Falando um pouco da criptococose, né? O agente etiológico é o Cryptococcus neoformans, a infecção fúngica mais comum nos indivíduos com AIDS, tem uma associação com doença pulmonar, né? No caso, a meningite subaguda associada ou não a lesões císticas com dilatação multifocal dos espaços perivasculares de Virchow-Robin é mais comum em imunodeprimidos, e os abscessos fúngicos intraparenquimatosos, que são os criptococcomos, são mais comuns em imunocompetentes. E um prognóstico ruim, com alta mortalidade de até 70%. Certo. Caso 7. Paciente de 25 anos com sinusite fúngica recorrente foi submetido a cirurgias prévias nos seios da face e agora queixa-se de proptose esquerda, cefaleia, confusão e desorientação. Sei que são muitas imagens, mas assim, se ninguém quiser falar, assim, eu vou falar. Essa primeira fileira são cortes axiais em T1, a segunda cortes axiais em T2, e aqui são todos cortes de T1 pós, certo? Axiais e um coronal, e basicamente, a gente vê aqui que são na mesma altura, tá? E é basicamente para a gente ver esse espessamento, certo? Tem um espessamento mucoide, assim, que a gente vê nos seios da face, que acaba ilustrando essa questão da sinusite fúngica recorrente, e acaba que a gente vê um envolvimento desse espessamento, acaba tendo acaba ultrapassando para o parênquima, né, encefálico. Então, esse espessamento acaba acometendo os seios frontal, esquerda, timoidal e esfenoidal,
com intensidade sinal intermediária em T1 e baixa em T2, e um ávido realce após o contraste, né? E tem uma infiltração intraorbital no lado medial da órbita esquerda, a gente consegue ver melhor nesse coronal, tá? E invasão intracraniana através da placa cribriforme, que a gente consegue ver aqui nessas imagens, tá? E isso é basicamente para ilustrar uma rinocinusite paranasal invasiva secundária à infecção por Aspergillus flavus, tá? A aspergilose é um agente etiológico que tem os Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, pode acometer o sistema nervoso central pela extensão direta de processos infecciosos nasocinusais, ou, mais comumente, por disseminação hematogênica a partir dos pulmões, tem como condições predisponentes neutropenia, uso crônico de corticoterapia e doença granulomatosa crônica. Os três principais achados radiológicos: um abscesso cerebral, muitas vezes múltiplo, em distribuição aleatória. Outro é um infarto cerebral com ou sem hematoma associado, certo? Também de distribuição aleatória, mas com a maior probabilidade de afetar territórios de artérias perfurantes. E a rinocinusite paranasal invasiva, aguda ou crônica, com realce dural intracraniano secundário, consistente com extensão intracerebral a partir dos seios da face. Caso 8. Paciente de 45 anos, sexo masculino, com infecção pelo HIV não tratada, com início súbito de hemiparesia no dimídio direito. Quem pode contribuir? Gisele, Oi. são duas imagens de ressonância axiais. A primeira é um flare e a segunda é um T1-pós. E o que a gente observa, na primeira imagem, a gente tem uma lesão, eu vou chamar ela de heterogênea, né, mas parece que tem um leve hipossinal, mas ela é predominantemente heterogênea, situada, talvez pegando núcleos da base, tálamo, ínsula, à esquerda, com um importante edema adjacente. A gente vê outra lesão menor ali também, acho que justa cortical, à direita. E o que chama a atenção no T1 pós-contraste é que a gente vê um realce nodular mais central e um realce também periférico, né? Isso. Eu acho, talvez forçando um pouco a barra, que ele tem aquele aspecto em alvo, um aspecto em alvo. Talvez nessa primeira imagem do flare dê para ver melhor, que eu chamei de heterogênea, mas olhando melhor, ela parece ficar alternando, né, áreas de hipersinal e hipossinal. Se for isso, aí esse sinal em alvo, ele é bem característico, mas não patognomônico da neurotóxico. E também dentro desse contexto poderia ser isso mesmo. Perfeito. A gente está aqui no caso de neurotoxoplasmose, entrando no assunto das infecções parasitárias. São infecções com íntima relação com dados epidemiológicos. Algumas doenças independem do imunocomprometimento e decorrem mais diretamente da exposição individual e das interações entre o indivíduo e o ambiente. No caso da neurotoxoplasmose, o agente etiológico é o protozoário Toxoplasma gondii, tem uma transmissão por ingestão de água ou alimento contaminado por fezes de gato, pode ser também pela via transplacentária e, em alguns casos, via sanguínea, e é decorrente da recorrência da infecção latente, geralmente no contexto de imunodepressão ou imunossupressão. Causa mais comum de lesão encefálica focal em adultos com AIDS, tem apresentação clínica com febre, cefaleia, alteração na consciência, convulsão e sinais neurológicos focais. Na infecção em adultos, a tomografia computadorizada, a gente vê realmente
múltiplas regiões hipodensas de 1 a 3 centímetros, predominantemente núcleos da base, tálamos, junção córtico-medular, notadamente em lobos frontais e parietais, tem um caráter expansivo, com realce irregular, circundada por edema vasogênico. A gente vê o sinal do alvo excêntrico, que foi o que foi ilustrado na ressonância que a gente viu há pouco, né? Que é um nódulo periférico, que marca o foco inicial da infecção de disseminação hematogênica na transição branco-cinzenta nos núcleos da base, circundado por extrema necrose, realce anelar irregular, incompleto edema vasogênico na periferia. E também tem as calcificações que podem ser observadas nos casos tratados. No caso da ressonância, vemos lesão focal com ISO abaixo do sinal em T1 e ISO alto do sinal em T2, múltiplas lesões com impregnação anelar ou nodular no contraste, e localizadas preferencialmente em regiões periventriculares, núcleos da base tálamos, tem também o sinal do alvo excêntrico, em torno de 30%, e a gente também pode ver o sinal do alvo concêntrico, que é essa zona alternada concêntrica de sinal hipo, hiper e iso intenso. Além disso, e a gente também pode lançar de mão, como vários outros tipos de diagnóstico, a gente pode lançar de mão da espectroscopia, né? Que no caso da neurotóxico vai ter um aumento do lactato, aumento de lipídios, reduzindo colina, creatina e N-acetilaspartato, certo? E tem um aumento do pico lipídico lactato característico, certo? E entrando no assunto da infecção congênita neonatal, rapidinho, a tomografia computadorizada pode ver hidrocefalia, as calcificações parenquimatosas multifocais, que, como eu falei, CMV circunda o ventrículo e a toxoplasmose é em todo o parênquima, certo? Para dizer que elas são esparsas pelo parênquima mesmo. E a cororetinite, outro achado. Na ressonância magnética, os achados precoces têm os focos de impregnação nodular, usualmente nas regiões periventriculares, subpiais, com discreto edema perilesional, e acaba evoluindo, pode evoluir com microcefalia, e as calcificações cerebrais multifocais também vão ser vistas, tá? Caso 9. Paciente de 20 anos, sexo masculino, com história de convulsões e dor de cabeça há 1 mês, sem outras queixas ou déficits neurológicos. Alguém pode se escrever? Hoje, nós temos 2 cortes axiais e a terceira é coronal, sendo a primeira em flare, a segunda acho que é pós-contraste, e a terceira também pós-contraste. E aí a gente pode observar múltiplas lesõezinhas com baixo sinal central e um alto sinal periférico, o flare, e aí no T1, esse alto sinal, que pareceu ser mais expressado no flare, a gente vê que é tipo um edema, né, ao redor, e aí ele fica com esse halozinho de hipersinal e um hipossinal central, do pós-contraste. Ou seja, houve um realce periférico da lesão e a gente observa um edema perilesional. E aí ele está concentrando-se mais na região, tem na região cerebelar, né, e também na região próximo dos ventrículos, tanto o ventrículo lateral como o terceiro ventrículo também está se concentrando mais nessa região. Eu acho que é isso. Opa, passei aqui. Mas é Oi? isso mesmo, a descrição, e a gente está num caso de neurocisticercose, certo? A neurocisticercose é uma das causas mais comuns de infecções parasitárias do sistema nervoso central. Tem um agente etiológico, a larva da Taenia solium, que é o cisticerco. A transmissão é pela ingesta de carne de porco mal cozida infectada pela larva viável. O cisticerco atua
usando o homem como hospedeiro definitivo, nesse caso, né? Além do encéfalo, com acometimento de 60% a 90%, o cisticerco pode alojar-se em qualquer órgão ou tecido, incluindo retina, musculatura estriada e tecido subcutâneo, e tem um envolvimento encefálico que atua, pode ser na forma parenquimatosa, subaracnoide, intraventricular e mista. Existem estágios, certo, patológicos da neurocisticercose, na sua forma parenquimatosa, a gente vai pincelar agora. Neurocisticercose no estágio patológico vesicular, que é o primeiro estágio, a gente vê um pequeno cisto de paredes finas, quase translúcidos e com conteúdo líquido incolor, pode ter edema, impregnação mínima ou ausente, na verdade não pode ter, na verdade, o edema, a impregnação mínima, é mínimo ou ausente, né? As lesões predominam nos núcleos da base, cerebelo, tronco encefálico, junção córtico-subcortical, tá? E aí, avança para o estágio coloidal, né? Instala-se a reação inflamatória local, então começa a aparecer o edema vasogênico perilesional, formação da cápsula espessa que impregna o contraste, tá? O conteúdo do cisto mais espesso, levemente mais hipertenso que o líquido cefalorraquidiano, em T1, T2 e FLE, e o aparecimento de crises epiléticas e sinais neurológicos focais. Provavelmente é esse o estágio que o nosso paciente se encontrava. Aí, tem o estágio patológico nodular granular, que o cisto retrai, forma um nódulo granulomatoso, pode apresentar impregnação nodular ou anelar pelo contraste, e o nódulo regride com o passar do tempo, assim como o edema perilesional. E aqui na imagem, como está ilustrado, o estágio patológico nodular calcificado, que tem a mineralização da lesão sem edema e podem ocasionar crises epiléticas. É isso, a nossa aula. Como eu falei no começo da aula, esse assunto é um mundo, existem uma gama enorme de infecções e possibilidades dentre vários agentes etiológicos, então realmente eu não falei da missa um terço, porém eu quis realmente destacar esses diagnósticos que podem aparecer mais no nosso dia a dia, ou que têm uma maior importância, tá? Eu espero que tenham aproveitado, e é isso, obrigada. Tá ouvindo aí, né? Uhum. Tá ouvindo? Oi? Estamos ouvindo, professor. Pronto. Só parabenizar, né? Você cumpriu esse objetivo de fazer essa visão geral, né? Das principais situações que a gente se depara aí realmente no dia a dia, você mostrou aí, né? Essas lesões com realce anelar, né? Você mostrou várias aí. Muitas vezes isso é motivo de dúvida, né? Nem sempre elas estão tão características como aí você demonstrou, com esses sinais bem definidos. Então, a vida prática, às vezes, gera um pouco de dúvida. E, nesse momento, a gente usa os métodos avançados para nos ajudar, né? Que o diferencial, né? A gente volta para aquele diferencial. Infecção, metástase e lesão glial primária, né? Muitas vezes o paciente não tem diagnóstico de HIV ou de nenhuma outra condição imunossupressora, né? Então, a perfusão, particularmente, é importante, né? Para diferenciar e nos ajudar a diferenciar esses casos. Em relação a abscessos, né? Fica sempre a dúvida se é piogênico mesmo, se é fúngico, se é por TB. Né? Uma das coisas que a gente pode fazer é a espectroscopia. Né? A gente sabe que há alguns picos, se presentes, podem nos ajudar. Se não estiverem presentes, dirigem para, por exemplo, são os aminoácidos, né? Fica ali 0,9, succinato é 2,4, acetato 1,4. Geralmente esses picos são presentes na piogênica, né? Se não tiver só lipídio e lactato, né? E tem todas, né? Aí você pensa em TB ou fungo, né? O fungo também pode ter aminoácido, sabe? É 0,9. Então, assim, você pode usar também para te ajudar, além do
padrão, né, nas sequências convencionais, que pode ser bem semelhante, né? Embora que esses achados que você mostrou aí do piogênico, geralmente, essa restrição central mais homogênea, mais do piogênico mesmo, né? O sinal do duplo halo, né, no SWI, enfim. Mas se lembrar dos métodos avançados, né? As encefalites, você mostrou herpética, né, principal, a urgência médica, né? A gente tem que levantar essa hipótese, mas lembrar que nem sempre são infecciosas, às vezes são autoimunes, né? E com um padrão semelhante, padrão de cometimento temporal, frontal, ínsula, e as encefalites autoimunes podem ser paraneoplásicas, né? Ou não paraneoplásicas, não relacionadas a nenhum tumor. Tá? Condição semelhante em jovem, né? Paciente jovem, sexo feminino, sempre buscar a possibilidade da encefalite NMDA, não é tão raro, associada à teratoma do ovário. Então, esse padrão aí, sempre lembrar, né? Às vezes, paciente que chega com uma condição psiquiátrica, psicose, enfim. E aí, hoje em dia, os psiquiatras já estão sabendo, né? Já estão antenados com isso, né? Pode ser um encefalite autoimune. Então, não é comum a gente receber cada vez mais indicações de psiquiatra, né, para avaliar essa possibilidade. Aí faz diferencial com as infecções virais, né, as encefalites virais. Acho que é isso, né? Parabéns aí a todos pela participação também. Parabéns, Gi. Como sempre, muito didática. Realmente é um desafio, né? São muitas doenças. Se você estratificar cada grupo de doenças, já dá uma aula assim, bem extensa. Mas, assim, fica aí a missão de vocês aí tentar se aprofundar, tá? Então, você tem infecções congênitas, né? TORCH, mais a Zika, tem todos uns fenótipos de apresentação muito característicos em radiologia. Então, só isso já é um capítulo. As infecções virais, a Gi pincelou a encefalite, o Daniel relembrou essas condições que mimetizam o encefalite lobo temporal na urgência, né? Pode ser encefalite límbica, pode ser um glioma, mas não esperar por esse diagnóstico, de fato, emergência médica, você tem que começar a tratar antes de saber exatamente o que é que se trata. Às vezes o líquido vem negativo, mas já começa a ciclovir, por mais que a gente ache que possa ser um glioma de baixo grau. Ainda dentro desse capítulo das infecções virais, lembrar das arboviroses, né? Então, tem um padrão muito característico também de apresentação. A gente teve aí uma endemia aí há poucos anos, né? E aí teve a oportunidade de ver alguns casos, complicações neurológicas, e tem uns padrões bem típicos, assim, no flare, na difusão de aspecto pontilhado, que pega substância branca, pode mimetizar um padrão de esmerenização no neuroeixo. Zika vírus, né, de novo, volta para as congênitas, né, que são arboviroses também. A dengue é um grande mimetizador, a gente tem desde quadros cefalite hemorrágico até quadros perfeitamente normais. Aliás, eu abro um parênteses aqui, o principal achado de exames de imagem em infecção neurológica, nas encefalites, ou mesmo suspeita de meningite, é o exame normal, mesmo a ressonância, tá? Na suspeita de uma meningite, lembrar a possibilidade de fazer o flare pós-contraste, no intuito de você aumentar a conspicuidade de detecção leptomeníngea. Nas doenças oportunistas, lembrar do HIV e as infecções, né? Como eu disse, o tema é vasto. Então, o CNV também tem uma apresentação característica de acometimento ependimário, enfim. Tuberculose, várias facetas, né? A Gi mostrou algumas, mas existem outros sinais que a gente pode pensar, o aspecto encaixe de uva, a apresentação de infarto núcleo da base, da tríade clássica que ela citou também. Que mais? Lembrar das doenças priônicas, né, que acabou não aprofundando, não demonstrando, mas que também a gente tem também um radiofenótipo bem típico, né,
em imagem, então fica aí de novo aí a missão, o compromisso de vocês visitarem esses temas. Toxoplasmose foi mostrado, né? Ela acabou mostrando os 2 sinais que a Marina falou, esse sinal aí do duplo alvo no T2 e do nódulo excêntrico. Sobre a infecção bacteriana, o Daniel comentou a importância do SWI. Depois vocês dêem uma olhadinha nisso também, que tem um aspecto bem característico, que às vezes a gente não sabe se uma lesão única, se é uma infecção bacteriana, se é uma toxoplasmose, é um GBM, e o padrão de expressão no SWI, no anel de hipossinal contínuo ou descontínuo, ou na presença de intersinal interno junto ao hipossinal, em SWI também, dá umas diquinhas legais. E toxoplasmose, cisticercose, que a Gi terminou, que também dá para vocês aprofundar um pouquinho mais, né? Ver as formas de apresentação, racinosa, intraventriculares, tentar correlacionar as fases com a expressão na ressonância magnética, condições de reativação do foco, quando você tem uma queda do estágio de imunidade. Então, de fato, é um mundo, né? Então, é um grande capítulo, de novo, né? Eu sempre falo isso, vocês vão se deparar no dia a dia com a atividade de vocês, em algum momento, com todas essas condições, tá? Inclusive doença periônica. Então é importante ter esses red flags aí de imagem para que a gente possa correlacionar com a clínica e construir as possibilidades diagnósticas. Bom, parabéns aí pela participação de todo mundo, boa semaninha mais curta. Mas vamos ao estudo, vamos ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal de cada um. Um abraço, pessoal.